Olá, minha gente, boa noite. Boa noite, gente Bem que linda. a dona do canal, a dona do Instagram é você, né? Então você aqui, porque o dono da casa começou. Mas a gente faz tudo juntinho, graças a Deus, né? Então, boa noite a você, boa noite a quem vem chegando, Fabiana, Frei Juliano. Será que ele tá lá em Roma? Será que tá na Itália ou tá ainda no Brasil? Anita Cândida, a Lucimar, Deus abençoe. A Renara, a Geisa, a Maria Clélia, Tatiana Rocha. Socorro, a Nath Cândida, boa noite. Frei Juliano está em Roma. Deus Meu abençoe. filho, se cuide, viu? Assim como todos nós. Boa noite, saúde, né, minha gente? Muita saúde para cada todo um. mundo. A Manu Soares, a Tatiana Rocha Tabosa, boa noite. Que alegria. Estamos no nosso segundo dia do nosso desafio, 7 dias. Casamento em crise. Que bacana, hein? Estamos muito felizes nesse segundo dia, agradecidos a Deus pelo dia de ontem, não é? E vamos já começar a tratar do tema do nosso dia de hoje. Foi um dia muito empenhativo, não é? Eliana esteve com alguns e-mails que você mandou pra gente. Eu estive trabalhando mais com aquelas respostas que foram dadas nos nossos grupos no WhatsApp, não é? Lica. Oi. Coisa aí pra cima, que o seu dedinho é melhor que o meu. A Regiane Martins, Romário Souza, o Frei Juliano está de quarentena em Roma, isso mesmo. Nossa comunidade também. Bruna, Thaís, Lânia, a Maria Auxiliadora, Jardim Célia Barros, Rosilene Costa, a Lu Cardoso, Schmidt, a Pati Oliveira, a Manus Cleide Guedes, boa noite, Deus abençoe. A Luciana é psicanalista, e outras pessoas também. Oliveira está chegando aqui também, boa noite. Karina boa noite, Pires. Félix. Que alegria, viu, gente, encontrar todo mundo. Já pensou se um dia a gente puder se encontrar pessoalmente? Vamos pensar nessa possibilidade? Eu adoraria encontrar vocês para a gente rezar juntos, para a gente conversar um pouquinho, se conhecer, né? Dar um abraço. Mesmo. Quer dizer, um abraço não pode, então agora. Depois passar. Lídia Martins, onda, não é? Cheguei, que bom. Bárbara e Yolanda, mais outras 7 pessoas. Meire Azevedo. A Lídia diz, bom estar com vocês novamente. Que delícia, hein, Lídia? Vamos estar firmes nesta semana, não é? Ontem nós estávamos em Aracaju, hoje nós estamos aqui em nossa casa, em Nossa Senhora da Glória, no interior de Sergipe, no Alto Sertão. Quem sabe um dia você vem por aqui, não é? Rafaela Domingues. A Jerusa. De Souza. Kelinha. Lucienilson. Milene Galvão. Meire Azevedo. Érica tá rindo, Érica tá rindo até. De que será, né? Entendi, conta pra mim, Érica. Graziele Siqueira. A Vivi Farias. A Vivi é legal que ela fala, que bom revê-las. E Vivi, que delícia mesmo, viu? Madalena Carvalho, Neide Cardoso. Érica Fortuna. Nossa, que sobrenome chique você tem, hein? Fortuna. Já pensou se eu chamasse Ricardo Fortuna? Vamos lá. A gente está rezando, por exemplo, a Rafaela pediu aqui, orem pelo meu casamento. E acho que a gente mais tem feito nesses dias tem sido justamente rezar por todos aqueles que estão conosco nesse desafio, nesses 7 dias, viu? São tantos pedidos, tantas orações, cada intenção que a gente tem carregado em nosso coração e, acima de tudo, a gente tem apresentado a Deus, viu? E a gente quer também, aproveitando que você está falando, amor, quero agradecer pela confiança, né? É verdade. Você tem tido muita confiança em nós dois e nós queremos ser muito dignos da confiança de vocês, viu? Por isso rezamos, por isso buscamos que Deus nos oriente em nossas palavras, naquilo que a gente está compartilhando com vocês aqui.
porque vocês não têm tido assim medidas, né, na confiança. Vocês têm assim confiado em nós. São circunstâncias tão delicadas da vida dois, hoje no grupo através das mensagens e também através dos e-mails que vocês foram respondendo, apresentando alguns desafios. Queremos também agradecer a quem tem indicado para outras pessoas, não é? Gente que pegou o link do desafio e mandou para outras pessoas para que tomassem consciência e viessem então participar com a gente. Muito obrigado. Tema de hoje? A gente ainda está no nosso... Rafa Moraes. Opa! No nosso boa noite. Luciana, psicanalista de Niterói. Paz e bem, querida. Fernando Braz Moreno, boa noite, casal lindo, paz e bem, obrigada. Meire Azevedo, Dulcinea, Regina. A Natália. Boa noite, estou aqui, ontem foi muito bom. Que ótimo. E hoje vai ser melhor, Natália. Neide Cardoso, Nath Castro, de Alagoas, Graziele Siqueira, Cleite Santana, Elke Sandra, a Gisele, Chico Machado. A Gisele, boa noite. Gisele Franco, sou de Várzea Paulista, em São Paulo. Bem-vinda, Gi. Fátima. Eu quero. Eu também quero. Ivone Passos. Se encontrar, eu acho. O pessoal disse que seria maravilhoso. Dantas, Vanesca, boa noite, somos de Aracaju. Aqui pertinho da gente. Coisa boa. Maria G. Alves, boa noite. Daniel Brasil, original. Estamos juntos em mais uma noite de aprendizado. Que assim seja. Amém. Daniel, querido. Quero abraçar os homens, viu, que estão presentes. Não são muitos, mas são de altíssima qualidade. Isso é que é importante. Rodrigo Silva, Fran Santana, Minas Gerais, amo vocês. Ai, que saudade de Minas. Faz tempo que a gente não vai a Minas, né? Lília FP Barros, bom estar mais uma noite com vocês, todos em oração, isso mesmo. Cleide Santana, seria ótimo, tá vendo? Nosso encontro, né, Cleide? Legal. A Graça, que era Legião. Boa noite, Ricardo e Eliana. Vocês estão agora em qual comunidade? Olha, nós não estamos participando de nenhuma comunidade, assim, comunidade de vida, comunidade de aliança. Nós estamos aqui entre tantos outros trabalhos, não é como missionários, nós estamos aqui na missão de uma construção de um santuário dedicado a Jesus misericordioso. Vamos lá, minha gente. Bia. Para lá, para o de Fortaleza, minha cidade natal. Sim, a Guídia. Boa noite, Eliana. Eu sou de Fortaleza. Te conheci esse final de semana no Instituto Reset. Beleza. No Encontro Só para Mulheres. Boa noite, casal lindo. Obrigado, gente. Obrigada, Aos 58 anos, você chamar a gente de casal lindo. Você tá vendo o coração, né, minha filha? Nunes Gracilene Mendes. Ontem perdi, mas hoje estou aqui marcando presença. Bem-vinda, querida. Perdeu não, viu, querido? Você perdeu se você não estiver no nosso grupo no WhatsApp. Para isso é preciso fazer. Você se inscreve no link que está aqui na descrição do perfil da Eliana. E você vai para um dos nossos grupos de WhatsApp, porque a live de ontem, ela foi postada lá. E o conteúdo também. Tá né? bom? E o conteúdo por escrito, gente. Olha que beleza. Dani Anderson, boa noite. Estou vendo com meu esposo. Que delícia, gente. Deus abençoe. Bem-vindos, queridos. Bem-vindos. Então, agora vamos lá. A gente vai entrar no tema de hoje. O tema de hoje, minha gente, ele é um tema para mim e para a Eliana muito caro, porque a nossa noite de hoje ela é uma noite assim testemunhal. A gente quer contar para você uma parte daquilo que aconteceu com nós dois, não é? Porque a gente entende assim que muitas pessoas olham para mim e para a Eliana e vê a caminhada e vê assim o modo como a gente vive, o modo como a gente se relaciona e desejam muito viver alguns aspectos que a gente vive e a gente fica muito feliz. Mas nem todo mundo se dispõe a fazer o caminho que a gente fez, entende? Então é muito bom para a gente poder testemunhar nesta noite um pouco do que aconteceu com a gente no que diz respeito à vida de oração. Então, por favor, preste bem atenção. O tema desta noite é o que acontece quando um casal não reza, não é?
E a gente vai fazer mais ou menos, quer dizer, a gente vai fazer o contrário. A gente vai explicar o que acontece quando o casal não reza, explicando o que acontece quando a gente reza. E então queremos testemunhar para vocês a respeito da oração, o que aconteceu com a gente. Por que Eliane e eu hoje, a gente valoriza tanto a oração, não é? Porque a oração, ela entrou na nossa vida e ela está sedimentada, não é? É como um alicerce da nossa vida, né? Nós não somos pessoas assim espiritualistas, assim piegas. A gente não está sempre falando de Deus, a gente não está sempre com uma linguagem assim, digamos, de sacristia, para exagerar, tá bom? Mas a nossa vida, ela hoje assim, ela é assim mergulhada na oração, né? A gente não acorda sem rezar e é muito natural. A gente depois, logo no café da manhã, a gente vai e escuta a palavra de Deus. Gostamos muito de escutar o Evangelho do dia com o Padre Paulo Ricardo. E assim, outras práticas de oração que depois a gente fala sobre isso. Mas o que foi que aconteceu com a gente a respeito da oração? Tudo aconteceu em 2009 e eu vou deixar aqui a contadora de história, a Lilica, conte para vocês, porque eu sou meio apressado para contar a história. A Lilica tem detalhes maravilhosos e eu vou tentando não atrapalhar aqui. Pode atrapalhar um pouco. Então, a gente, em 2009, a gente estava passando assim por um momento de grande tribulação. E essa provação que a gente estava vivendo estava assim consumindo a nossa vida, consumindo o juízo da gente, né? E a gente se percebia assim que de manhã era assunto, na hora do almoço, antes de dormir. Então a gente praticamente a gente vivia falando dessa provação, desse problema que a gente estava vivendo, e a gente também não encontrava saída, né? A gente se via assim numa encruzilhada, e a gente não via assim uma saída, a gente não via uma solução. E interessante porque não que a gente não rezasse, a gente tinha uma vida de oração, mas uma vida de oração assim, cada um rezava, cada um fazia as suas orações, né? Cada um, ali todos os dias a gente ia à missa, né? Cada um rezava o seu texto, tinha as suas orações pessoais, mas a gente não tinha ainda feito a experiência de rezar juntos. O que acontecia com a gente naquele momento é que nós tínhamos sido infectados com o vírus do problemocentrismo. A gente tinha colocado aquele problema no centro da nossa vida a dois. E era mesmo. A gente respirava o problema. A gente tinha assim, os nossos momentos de alegria, a gente tinha o nosso dia a dia, o nosso trabalho, mas a gente voltava para aquela situação. É como se a gente estivesse preso àquela situação que não tinha uma solução. Uma solução aparente. E a gente estava sempre remoendo aquela história. Depois, momentos de nossa refeição, nós voltávamos para o problema. Depois, no final do dia, nós voltávamos para o problema. Então, a gente começou a experimentar, não é? Aquilo que o problema, quando a gente coloca ele no centro, ele é capaz de fazer na vida dois. Ele gera uma estagnação, não é? A gente não avança, a gente não vai para frente porque a gente está ali fincado, não é? Naquele problema, ou aquele problema está fincado na gente e a gente não ia para frente. E começa a esvaziar, né? A minar as forças, a minar a energia, a alegria, a esperança. É isso que o problema faz. Quando a gente coloca o problema no centro da nossa vida,
ele começa justamente a minar a vida da gente. E a gente estava tomado por esse mal do problemocentrismo, né? E daí a gente num dado momento, a gente se deu conta de que a gente precisava dar um basta. Então a gente tomou a decisão de não tocar mais naquele assunto, porque a gente não via como solucionar aquele problema que era externo a nós, não era uma coisa que dependia nem do Ricardo nem de mim, mas que nos afetava. Então nós tomamos a decisão de não tocar mais naquele assunto e fizemos um trato, fizemos um pacto. Então vamos rezar todos os dias juntos, para que Deus então ouça a nossa oração como casal. Porque a gente já rezava, sabe? A gente tinha uma vida de oração, mas a gente não se dava assim as mãos, para rezar juntos, entende? A gente até falar com Deus. A gente até tava ali na missa junto, tantas vezes, um ao lado do outro, mas a gente não tinha feito ainda essa experiência. E olha que a gente já era casada há vários anos, desde 91, né? E a gente já estava em 2009, mas a gente não tinha feito ainda essa experiência de dar as mãos e rezar junto. Então a gente combinou, nós vamos rezar todos os dias. E aí nós começamos a rezar com vontade, sem vontade, cansados, chateados um com o outro. E a gente começou a rezar escolhendo assim temas do nosso dia a dia. Tipo por exemplo, Eliana chegou de viagem, dá um exemplo assim, bem simples, mas bem prático. Eliana chegou de viagem hoje, e aí eu fiquei 5 dias em casa, que ela estava fora. E aí eu resolvi não comprar nada, eu resolvi consumir tudo que tinha nessa casa. Então a geladeira, quando ela chegou, tá peladinha. E ela foi fazer compra agora, não foi fazer uma compra normal, não é? Foi fazer uma compra depois de eu ter acabado com tudo. E então a gente começou a pensar assim, vamos rezar sobre como é que a gente gasta o nosso dinheiro. Então, e o que a gente precisaria falar com Deus sobre essa questão do dinheiro? E aí a gente trocava essa ideia, sabe? E aí a gente falava com Deus, juntos, coisa que a gente ainda não tinha feito. Nós chegamos a rezar em viagem, eu telefonava de onde eu estava, porque naquele tempo era o nosso empenho daquela vez. E é gostoso a gente lembrar, muito bom a gente lembrar do Padre Léo, nosso querido Léo, que está nesse processo de beatificação. Uma das viagens com o Padre Léo no Rio Grande do Sul, não tinha celular na época, portanto não tinha WhatsApp, etc e tal. E eu cheguei numa casa lá em Porto Alegre e pedi um telefone para rezar com a Eliana por telefone. E o Padre Léo ficou assim, invocado com aquela história, ficou assim, impressionado. Falou disso depois tantas vezes, que ele tinha ficado impressionado, assim. Ele disse, Ricardo, Sound chega e quer rezar com a mulher dele. Não fica legal, sem falar com a Lilica, né? Legal. Foi muito legal. Então, e o resultado disso, na nossa vida como casal, foi tão importante, foi assim revolucionário, que a gente resolveu começar a escrever, né? E dessa experiência surgiu justamente esse desejo de ajudar outros casais. Uma coisa importante dizer que o nosso testemunho aqui, a gente queria contar para você que a gente começou a rezar sem querer rezar. Sim. Que a gente começou a rezar sem vontade nenhuma de rezar. A gente decidiu dar a primazia para Deus através da oração. Então, ao longo daquele primeiro tempo de experiência, a gente ficou vivendo todas aquelas realidades próprias da vida de um casal. Então, tinha dias que a gente se desgostava um pouco um com o outro. Só que a gente tinha que se encontrar para rezar, a gente tinha feito um compromisso, não é? E às vezes o tema da oração era aquela chateação que a gente tinha tido. Não, tem um tema, inclusive, que a gente escreveu ele, que é quebrando o gelo. Não é? Que a gente resolveu fazer desse um tema
do livro Quando o Casal Reza, né? Acabou resultando no livro Quando o Casal Reza, porque eu sou mais assim duro, não é? Eliana é uma beleza nesse aspecto. Ela é mais assim, ela é mais gratuita, ela é mais generosa, muito mais do que eu. Então ela sempre quebra o gelo, não é? Mas a gente precisava rezar sobre aquilo, porque eu precisava melhorar. Então a gente resolveu pedir a Deus. Somente que a gente começou, e essa é a segunda coisa importante. Uma é que a gente quis rezar quando a gente não queria. A gente decidiu pela oração. E depois a gente começou a receber graças que a gente não recebia antes. Antes, é verdade. A gente começou a receber graças que a gente começou a receber depois da vida de oração conjugal. E não foi sem problemas, foi com problemas. Isso é uma das coisas mais lindas que a gente gostaria de contar para vocês. E depois a gente continuou, assim, tem épocas que a gente decide que a gente vai fazer uma novena, né, Rico? Aí a gente faz junto aquela novena. Já fizemos juntos, por exemplo, durante um ano, as 15 orações Santa Brígida. Exato. Já fizemos a novena do Rosário Nossa Senhora de Pompeia, né? Hoje estamos rezando com Nossa Senhora do Desterro, estamos rezando com o Padre Léo, né? E aí a gente vai... Hoje a gente tem aqui o nosso oratório, então a gente gosta... A gente sempre tem um oratório, né, em casa, mas a gente gosta de começar o dia rezando aqui no oratório, e a gente cuida para ter a vela, deixar a velinha acesa, essas coisas que a gente vai cultivando. Ora um cuida mais, ora o outro cuida mais, ora um puxa, para dizer que nem sempre os dois estão com vontade. Que uma das coisas que eu li bastante é justamente essa realidade, né, Rico? Ai, mas meu marido não quer, né? Meu marido não quer, mas é importante que haja essa disposição dessa partilha, né? De justamente, olha, vamos fazer a experiência, né? A proposta para fazer a experiência de uma coisa simples, assim, despretensiosa, né, Rico? Que é nessa simplicidade que Deus age e surpreende a gente, né? Talvez aquele casal que vai se reunir à noite, antes de dormir, vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e vai colocar ali os seus pedidos, vai ver tantos milagres acontecendo na sua vida conjugal como nunca viu. A partir de um Pai Nosso, uma Ave Maria e um pedido de socorro a Deus. Nós queremos então compartilhar 3 coisas que, entre tantas que a gente já está compartilhando, não é? Mas 3 coisas que foram, assim, importantes para a gente nesse tempo. Uma delas foi o seguinte: desejando ouvir mais a Deus, porque a gente resolveu então rezar, isso nos abriu para escutar a Deus, nós começamos a nos escutar um ao outro mais e melhor. Uma consequência, né? Um presente que a gente ganhou da vida conjugal, da oração conjugal, foi a gente começar a se escutar mais. Porque, olha, seria assim um absurdo, não é? A gente se dispor a rezar juntos e a gente não se dispor a ouvir um ao outro. Então, a vida de oração conjugal, ela foi nos ajudando para que a gente fosse despertado para a necessidade de um escutar ao outro. E foi a partir daí que a gente começou a entrar numa experiência de diálogo, sobre qual a gente fala no Retiro Aprendendo a Amar, que é uma coisa simplesmente espetacular. Sim, sim. Esse Retiro Aprendendo a Amar é um retiro online para casais, que a gente gostaria muito de, inclusive, apresentar para vocês. Que a gente cuida, a gente aborda esse assunto de um diálogo que ele é fundamentado na nossa habilidade de escutar o outro. Então, Eliana e eu fomos aprendendo a dialogar, um ouvindo o outro. Na nossa experiência de oração, um desejo de escutar a Deus, a gente foi entendendo que era importante escutar um ao outro.
não é? E esse foi, assim, um grande aprendizado para nós, porque como muitos casais a gente sentava para dialogar, para falar. Eu vinha com o discurso pronto, eu queria falar o meu ponto de vista, e Eliana me escutava já com o ponto de vista dela prontinho. E aí a gente foi descobrindo através da vida de oração que a gente precisa dialogar para ouvir, que um diálogo, quando ele começa na nossa necessidade de falar, ele já está falido. O diálogo acontece quando a gente senta, quando eu sento com a Eliana e digo, fala meu amor. Aí a gente começa a dialogar. Esse foi um grande aprendizado. Um outro aprendizado que a Lelica vai comentar é o seguinte, que a gente, na experiência de buscar, então, amar a Deus, a gente foi desenvolvendo habilidade que nos ajudaram a crescer muito em gratuidade. Isso foi maravilhoso, né? Porque a nossa vida de oração a dois gerou em nós, e é isso que a vida de oração faz, não é? Ela gera em nós essa capacidade da gente crescer na gratuidade. Então a gente começa a experimentar a alegria de ser gratuito nas ações, ser gratuito no amor, ser gratuito nas atitudes de fazer o bem para o outro sem ficar esperando aquela recompensa, né? Sem ficar esperando que o outro diga, puxa vida, meu amor, que delícia, você fez isso, fez aquilo outro, não, né? Essa gratuidade. Aqui em casa é interessante que a gente, sem falar, mas existe a gente tem essa entre aspas, a gente se compete na gratuidade, né? Um cuida do outro, né? Um cuida do outro. O Rico é mais cuidadoso em vários aspectos, que ele gosta de cuidar mais de mim. Eu sou mais cuidadosa no dia a dia, no cuidado com as coisas dele, na alimentação, não é? E assim a gente vai se rivalizando no amor, nessa gratuidade. Fruto do quê? Fruto da vida de oração. Porque quando a gente reza, naturalmente desabrocha em nós essa capacidade de amar gratuitamente, né? Esse amor gratuito, que não busca recompensas. Naturalmente, rezando, a gente entra no processo de conversão. E como nós entramos naquele processo de conversão juntos, nós fomos despertados para entender que existem processos diferentes. E essa é uma das coisas mais importantes que a gente quer dizer nesta noite para você, diante da realidade do que a gente tem escutado. Então vamos lá. Eu vou até partir um pouco daquilo que a gente escutou hoje, nos e-mails que você mandou, que a Eliana está com os e-mails, e ela tem lido, tem respondido, tem rezado. E eu estou ficando louco nos nossos grupos do WhatsApp, que eu estou buscando responder a cada um com bastante dificuldade. Peço desculpas, mas eu não tenho conseguido responder a todos. Mas aqueles que eu estou respondendo para valer, não é? Hoje a gente abriu para um tempo de partilha e foi muito frutuoso para nós. E é sobre isso que eu quero falar agora. Veja bem, as realidades que cada um de nós, as realidades que hoje eu e Eliana vivemos, as boas e as também difíceis, elas são resultado de um processo que eu e ela vivemos. Você e seu marido, você e sua mulher viveram também um processo até o dia de hoje, não é? Que resultou nas coisas que vocês vivem hoje. Esse processo que Eliana e eu vivemos, da nossa espiritualidade, vida de oração conjugal, ele começou em 2009. Nós estamos em 2020. Quanto tempo? São 11 anos. É isso? Sim. Matemática é meu fraco. São 11 anos. E a gente fez um caminho até aqui, não é? E resultou nisso. Aquilo que vocês estão vivendo hoje, e aí eu quero me referir àquelas dificuldades que vocês estão vivendo, elas foram construídas ao longo desses anos, entende? Então não é possível que agora você pergunte para mim, para Eliana, para Deus, para a vida,
para quem você acha que pode lhe ajudar, dizer assim, o que eu faço para resolver essa parada? Entende? É preciso entrar nesta realidade que vocês estão vivendo. É preciso entrar neste processo. Não é uma coisa fácil, é uma coisa dolorosa, é uma coisa exigente. Mas não dá pra gente, porque nós não somos máquinas para que a gente aperte parafusos e aí as coisas se consertem. Não é verdade? Nós somos pessoas que inclusive trazemos as marcas daquilo que aconteceu na vida da gente ao longo dos anos. Então, tenha paciência com este processo que vocês viveram até agora. Essas nossas lives, hoje, amanhã, ontem, hoje e amanhã e as outras que vão se seguir para completar os nossos 7 dias, elas vão iluminar vocês nesta realidade que vocês estão vivendo para lhes dar a possibilidade de dar os passos que são possíveis ser dados para o quê? Para, uma vez que você entra nesse processo e olha exatamente para as coisas como elas são, você vai, dentro deste processo, começar uma nova história. Isso, fala, meu bem. Quer dizer, se você estava, por exemplo, perdido, né? Você vai encontrar setas, né? Se o caminho estava escuro, você vai encontrar luzes para você caminhar. Mas não é já o ponto de chegada, é um caminho. Então, você vai ter as ferramentas, você vai ter com que agora trabalhar, né? Passo a passo, porque como o Rico está falando, é uma conquista, é um processo, é um caminho. As coisas elas não se ajustam de uma hora para outra, também porque elas não se desajustaram de uma hora para outra, né? Foi ao longo de um caminho, não é verdade? E Eliana e eu sabemos assim, exatamente que esta é uma das maiores dificuldades, não é? Porque na maioria das vezes quando você entra em contato com a gente, pergunta assim, olha, eu estou vivendo isso, o que eu faço? Você deve ter prestado atenção, né, que tanto Eliana como eu, nós perguntamos como é que a gente pode te ajudar. Porque a gente pode ajudar você no sentido de que nós não vamos e nem podemos dizer aquilo que você tem que fazer. Mas nós vamos sim apresentar para vocês instrumentos para que vocês, utilizando esses instrumentos, tenham esclarecido o que vocês querem fazer e possam realizar o que querem fazer. Que é justamente uma proposta que nós vamos ao longo desses 7 dias fazer para vocês, porque nós não vamos ficar só nesses 7 dias, não. Nós temos um caminho aí pela frente bem bonito, você vai ver. Por isso, não se angustie, não se desespere, não diga assim, puxa vida, mas eu ainda não estou sabendo o que eu vou fazer. Não é? Porque na verdade não existe algo que você faz e resolve. Existe um passo que você pode dar hoje. Por exemplo, olhando o conteúdo que a gente apresentou para vocês ontem e hoje, quais são os novos passos que você pode dar? Porque é muito fácil, com todo respeito a você, tá bom? É muito fácil você dizer assim, muito bacana o que o Ricardo e a Eliana falaram ontem, excelente o que a Eliana falou hoje, ótimo. Mas como é que a gente vai aplicar isso na vida? Porque as coisas elas vão acontecer na medida em que a gente, inclusive numa atitude de responsabilidade, porque na verdade as coisas elas chegaram até onde chegou também por causa de cada um de nós. Não é? E você tem responsabilidade sobre o que aconteceu, porque você até então se comportou de um modo, não é? Aquilo que a gente conversou ontem, o que estamos conversando hoje, de alguma forma ilumina essa sua experiência? A sua resposta vai dizer sim. Ilumina como? Responda para você mesmo como é que ilumina. E uma vez que ilumina, quer dizer, ilumina o caminho. Você enxerga um pouquinho melhor o que está acontecendo. Você enxerga um pouquinho melhor a você mesma,
a você mesmo. E aí você vai dar um passo de acordo com a luz que você recebeu. É como a conversão. Não é por isso que ninguém converte ninguém. Quando é que a conversão ela é autêntica? A conversão é quando eu, filho de Deus, me vejo iluminado pela sua graça. E aí eu fui iluminado pela graça de Deus. E aí eu olho para mim e digo assim, caramba, eu preciso dar um jeito nisso. E aí eu decido dar um passo na direção certa. Não se preocupe que essa conversa aqui a gente vai trazer muitas outras vezes, porque às vezes é uma questão de mentalidade, sabe? A gente pensa de um jeito, não é? Ou talvez a gente também tenha alguma experiência religiosa que tenha deixado em nós aquela experiência que nos faz pensar que Deus vai mandar uma graça, pá, naquele momento e vai resolver tudo. E que Deus, se quiser fazer, Ele faz. Só que esses dois aqui, olhando para a vida como ela é, depois de 28 anos de casados, 58 anos, 54 anos, normalmente Deus não faz assim. Então Deus quer que a gente pedale. E aí, minha gente, o que vocês estão achando dessa conversa? Eu e o meu esposo, deve ser, nós estamos assistindo até o fim, porque iremos salvar o nosso relacionamento. Bendito seja Deus. Isso, vamos até o fim. Não é? Daquilo que vocês estão escutando, daquilo que vocês estão... vou até usar um pouquinho, não é? Porque enquanto Eliana e eu estamos falando aqui com vocês, Deus está falando no coração de vocês. E a voz mais alta é a voz de Deus aí no coração de vocês. Enquanto vocês escutam esses dois amigos aqui, que querem caminhar junto com você, o que é que você está escutando que Deus fala aí no seu coração, minha querida? E que você pode realizar. Mas eu queria resolver logo. Mas não dá para resolver logo. Porque as coisas chegaram até esse ponto porque elas são fruto de muitos anos. De coisas que vocês dois viveram. Então vamos começar devagarinho, mas vamos começar para valer. É mesmo, Lilica? É isso Eu mesmo. sou assim, apaixonado por esse discurso, porque a pessoa humana é uma coisa maravilhosa, não é? E Deus nos constituiu assim e nos ama assim. Siga falando, Brita. Não, eu ia falando assim que quando a gente tem a oportunidade de ler, né, sobre a vida dos santos, a gente vai vendo que todos eles, no processo de santificação, eles entraram num caminho, num processo, e foram se santificando ao longo das suas vidas, né? E também nós, quando nós constituímos uma família, quando nós nos casamos, nós somos chamados à santidade, nós entramos num processo. Então, por isso que as coisas na nossa vida, elas são custosas, né? Elas custam, porque... Você deu uma de mineira agora. Isso, é custoso, né? Não é simplesmente fácil, não é? Até a gente imagina assim, né? Quando você lê, por exemplo, ali a conversão de São Paulo, ele caiu do cavalo, tá? Caiu do cavalo, né? Ele ficou cego, foi todo um processo, né? E quantas humilhações São Paulo viveu também, ali na sua missão de anunciador, né? De evangelizador, de apóstolo, né? Então, e que foi santificando, e ele mesmo fala, né? Do espinho na carne. Então, por isso que a gente precisa entrar nesse processo, porque é esse processo
que restaura. Ele é o grande restaurador da nossa vida. Se você quer salvar o seu casamento, entre nesse processo de restauração. Não tenha medo de entrar nesse processo de restauração. Né? E é um processo que começa em você. Fazendo o quê? Fazendo o que é possível. Não fazendo algo que você imagina que pode ser feito e resolve tudo o que aconteceu. Sim. Mas você não pode se furtar, não é, ao fato de que algo, por menor que seja, você pode fazer. Eu gostaria também de, nesta noite, comentar com você algo muito importante. Diante disso tudo que vocês estão vivendo e iluminados por estes conteúdos que a gente quer trazer aqui, a gente deseja que seja, de fato, um instrumento de Deus na vida de vocês. É muito importante que vocês digam como é que vocês estão se sentindo um para o outro. Se vocês conseguirem dar esse passo, vocês vão avançar muito. Alguém agora escreveu, não é que é casado há um bocado de tempo, mas a convivência não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas a convivência ela vai crescer muito e a gente vai aprender pra caramba a se relacionar se nós começarmos a dizer como é que a gente se sente. Vou dar um exemplo bem simples de homem, de marido. O marido chega em casa frustrado porque um aspecto do trabalho dele que ele estava realizando não deu certo. Ele chega em casa e o sentimento de frustração. Ele entra em casa chateado de volta do trabalho, ele não quer tomar banho, não quer comer, não sabe se vai tomar banho, liga a televisão. E a mulher pergunta para ele: "Ô, bem, o que está acontecendo?" Ele responde: "Estou cansado." Olha o que acontece na cabeça dessa mulher. Entende? Porque a mulher, ela tem um modo de escutar as coisas bem diferente de nós homens. Então, a depender da mulher nessa hora, ela escuta, ele diz que ele está cansado e não é o que ele está vivendo. E ela escuta que ele está cansado dela. E ela diz que ele está cansado de casa. E aí ela começa a sofrer. Porque esse bendito não chega em casa e diz: "Amor, vem cá, estou frustradíssimo. Trabalho lá, aquilo que eu estava fazendo, que tinha tudo para dar certo, não deu. Me passaram a perna. E eu estou furioso, estou triste, estou frustrado." Está entendendo? Você e eu temos que começar a dizer como é que a gente sente. Você que falou agora, né? Eu acho que foi um homem que falou. O relacionamento, são 36 anos de casado, o relacionamento é difícil, conviver não é fácil. Como é que você se sente nessa convivência? Amigo, chame sua mulher e fale para ela: "Meu bem, eu queria contar para você como é que eu me sinto na nossa convivência." Eu me sinto... Aí você vai dizer como é que você se sente. Para que a gente abra caminho no coração do outro. Quando eu digo para Eliana como é que eu me sinto, eu estou abrindo caminho no coração dela. Fala, meu bem. Mesmo que no início, né, haja um pouco de dificuldade nesse expressar, é um exercício e a gente vai aprendendo a falar. Boa. Né? Porque na maioria das vezes as pessoas dizem assim: é porque eu não sei falar, eu tenho dificuldade. E aí a pessoa se fecha na dificuldade. Não, é um exercício, fale como você sabe se expressar. E aí você vai crescendo nessa habilidade de se expressar, porque é um crescimento, né? Assim como a gente aprende uma série de coisas, a gente também aprende a se expressar como a gente está sentindo, né? Agora, o importante é dar o primeiro passo. E é libertador, né? E isso gera assim, um crescimento imenso, porque às vezes o outro nem faz ideia do que você está vivendo. Mas se você não fala, como é que a pessoa vai saber? Não é? E se a mulher sabe,
ela pode ficar mais silenciosa, ela pode ser mais carinhosa, ela pode, enfim, favorecer para que aquele momento ali o marido possa se refazer, né? Daquele desgaste, daquela frustração, não é mesmo? É sim. Então, minha gente, é isso. Amanhã nós temos mais um encontro. Isso mesmo. O nosso tema de amanhã, agora algumas coisas importantes, tá bom? Mantenham-se no grupo no WhatsApp, tá bom? Se vocês desejarem indicar as nossas lives para outras pessoas e a forma de acompanhar é através do WhatsApp, a gente põe o link lá para que você indique para outras pessoas, porque tem lugar sim para mais gente nos grupos, viu? Não tem nenhum problema não. Isso é uma coisa muito importante. Também porque as principais comunicações desses nossos 7 dias acontecem no grupo no WhatsApp, tá bom? No nosso tema de amanhã nós vamos falar sobre grosserias em casa. E uma coisa muito importante porque é um tema bem para as mulheres. Nós vamos falar amanhã, e amanhã quem vai falar mais vai ser a Lilica. Falar sobre como é que a mulher deve se posicionar diante das grosserias do marido em casa, dos maus tratos do marido em casa. Porque tudo tem um limite, não é? Mas como é que a mulher deve se posicionar? Então a gente vai conversar sobre isso. E como a gente falou, não é? A gente não tem planos para terminar os 7 dias, a gente não se encontrar mais não, tá? A gente tem planos para que a gente continue juntos nessa interação cada vez maior. O que mais, meu bem? Bom, acho que é isso. Acho que a Tatiana pediu. Quero agradecer tantos corações aqui, né? Muito obrigado. A Tatiana pediu para eu fazer a oração, para a gente fazer a oração que a gente faz antes das refeições, que eu rezei lá no encontro na Hesed, mas ela não conseguiu guardar. Então é super simples, né? A oração que a gente faz antes das refeições é assim: abençoa, Senhor, a mesa do nosso lar, e na mesa do céu nos prepare um lugar. Mãe da divina providência, providenciai. Abençoe, Senhor, a mesa do nosso lar, e na mesa do céu nos prepare um lugar. Mãe da divina providência, providenciai. Pai do Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, muito obrigado, viu? Passou agora há pouco aqui um testemunho, a senhora que falou, rezei durante 4 anos pela conversão do meu marido, hoje ele caminha comigo, é um homem de Deus. Que coisa linda, hein? Direito via de regra. Não estou conseguindo ver no meu Insta. Aí estou vendo pelo do meu marido. Ah, sim, não tem problema. O importante é que você esteja aqui com a gente, tá bom? A live de ontem já está postada no grupo. Essa live também daqui a pouco, não, amanhã. Mas eu vou tentar fazer o mais rápido possível. Ela vai estar, vai ser postada também lá no grupo. Perfeito? E conte com a nossa oração. E amanhã nós nos encontramos aqui. Gente, nós já estamos no 3º dia do nosso desafio. Hoje é o 2º. Tá bom? Por último, o 3º dia que é amanhã, é porque eu já estou amanhã. Por último, eu já queria dizer assim, convide outras pessoas, né, para acompanhar a gente nessa caminhada. Quando eu digo acompanhar a gente, não acompanhar só a Lili que eu não. Acompanhar a gente, nós que estamos aqui cada vez mais juntos. Tá bom? Tá bom? Muito obrigado. Deus os abençoe. Beijo, minha gente. E até amanhã. Até amanhã. Não. Não. Não precisa também.